O Senhor tocou meu coração e me disse uma coisa e abriu os meus olhos para uma grande verdade. Ele disse para mim assim: Pascoal, não é exatamente assim que ocorrem as grandes tragédias na vida das pessoas? Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 13. Nós temos estudado esses versículos a partir do verso 11, onde a palavra do Senhor nos diz assim, 1 Reis 13, a partir do verso 11. Naquele tempo, havia um velho profeta que morava em Betel, e os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo o que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel, e o que tinha dito ao rei Jeroboão. E então o velho profeta perguntou: por onde ele foi embora? E eles lhe mostraram a estrada. E ele pediu que os filhos pusessem a sela no seu jumento, e eles puseram. E então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. E ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Vem até minha casa e coma alguma coisa comigo, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu: eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá, e também não vou comer nem beber nada aqui com você, porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse, nem bebesse nada, e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde eu vim. E então o velho profeta disse: eu também sou profeta como você, e o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade, mas ele estava mentindo. E então o profeta de Judá foi com o velho profeta para a sua casa e comeu uma refeição com ele. E enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta, e ele gritou para o profeta de Judá: o Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. E em vez disso voltou e comeu uma refeição num lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto e seu corpo não será sepultado no túmulo da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá, e este foi embora. E no caminho um leão o encontrou e matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada, e o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. E alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho e o leão ali do lado. E então foram a Betel e contaram o que tinham visto. E quando o velho profeta soube do que havia acontecido, disse: aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. E foi por isso que o Senhor mandou que um leão o atacasse e matasse, conforme tinha dito que ia fazer. E então disse para os filhos: ponham a sela no meu jumento. E eles fizeram o que o pai pediu. E então o velho foi e achou o corpo do profeta caído no caminho, e o jumento e o leão parados perto dele. O leão não havia comido o corpo, nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo, pôs em cima do jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar sobre ele e sepultá-lo. E ele o sepultou no seu próprio túmulo. E então ele e os seus filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam: ó meu irmão, meu irmão. Depois do sepultamento, o velho disse aos filhos: quando eu morrer, me sepultem neste túmulo e ponham o meu corpo perto dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel e contra os lugares pagãos de adoração que existem nas cidades da região de Samaria. Nós temos estudado parte desse texto na semana passada, no domingo pela manhã, hoje pela manhã e agora à noite.
E no começo dessa história, esse jovem profeta, o homem de Deus que veio de Judá, ele chega na cidade, profetiza contra o culto que Jeroboão estava instituindo, um culto que tinha um propósito político. Havia uma separação entre o reino do norte e o reino do sul de Israel, e um dos problemas da interligação ou da separação, era a interligação religiosa, porque o único templo em toda aquela região estava no reino do sul, lá em Jerusalém. Então Jeroboão pensou assim: olha, eu não vou conseguir promover a unidade nacional se eu não quebrar essa situação da adoração a Deus. Pelo menos eu tenho que quebrar o único templo. E então, numa estratégia política, ele constrói 2 templos, um quase na divisa com Judá, em Betel, e outro no norte do país, em Dan. E naquele lugar ele muda um pouquinho a forma do culto. Ele ressuscita o bezerro de ouro. Lembra do bezerro de ouro lá que Arão colocou no meio do deserto? Ele ressuscita o bezerro de ouro, ele faz essa imagem, coloca essa imagem nesses 2 templos e diz: olha, este aqui é Jeová, esse bezerro de ouro é Jeová que tirou você do Egito. E no dia da inauguração do templo, vem o profeta do reino do sul, chega naquele lugar, e no meio da celebração, no auge da festa, ele começa a profetizar contra Jeroboão, contra aquele altar, contra aquele culto, contra aquele templo, dizendo que aquilo não provinha de Deus. E 3 milagres aconteceram como prova de que ele era o servo do Senhor. E o primeiro milagre é que, enquanto ele profetizava, simultaneamente estas coisas aconteceram. Jeroboão apontou para ele, dizendo: pega esse homem, vamos matar esse homem aqui, está destruindo a festa. E quando ele estende a mão dele perde o controle, fica bobo, ele percebe que algo estranho está acontecendo, grita por socorro e diz: por favor, ora por mim, porque eu não sei o que está acontecendo. E imediatamente o altar racha, as cinzas caem, o sacrifício vai embora, e tudo isso Deus dizendo: não aprovo. O profeta ora, o braço do rei fica bom, ele o convida para ir para a sua casa, ele diz: não posso, eu recebi uma ordem de não parar pelo caminho, eu recebi uma ordem de não voltar, não parar aqui nem para comer, nem para beber, nem para fazer nada, eu tenho que voltar imediatamente para minha casa, e eu tenho que ir até por um caminho diferente, porque Deus não quer que eu esteja aqui. Bom, é nesse contexto, nessa história bonita, que começa a nossa história, a tragédia desse homem de Deus. E quando a gente começa a olhar, a gente percebe que a história muda da profecia para o profeta. E agora o alvo do juízo de Deus e dessa situação toda, no foco dessa história, é o homem de Deus de Judá e o velho profeta que está em Betel. E a lição principal desse texto é: quão sério é receber a palavra de Deus e não cumpri-la. Se a gente pudesse resumir essa história numa frase, essa seria a frase: quão sério é receber a palavra de Deus e não cumpri-la. E eu gostaria de olhar para esse texto nessa perspectiva e tentar extrair desse texto algumas lições para a nossa vida. Primeira lição nós já vimos pela manhã, é cuidado com a acomodação. E aí nós vimos que tanto o velho profeta estava acomodado em Betel, porque Deus teve que trazer um profeta de outro lugar, porque ele não era a voz de Deus naquele lugar, quanto o novo profeta se acomodou na volta, e parou lá debaixo da árvore, e quem sabe cansado, quem sabe, mas ele tinha recebido uma ordem direta: vai para casa, volta logo, não come, não bebe, porque Deus sabia de todas as coisas que poderiam acontecer. E nós aprendemos então como a acomodação na nossa vida espiritual atrapalha a nossa vida.
Segunda coisa que estudamos nesse texto é cuidado, porque depois de uma grande vitória, a tentação vem a galope. E olha, pode ter certeza, se você teve uma grande vitória, o inimigo vai tentar de todas as maneiras refrear o seu ânimo, refrear a sua alegria e impedir que você continue na obra de Deus. E foi isso que aconteceu com esse servo de Deus. Mas eu queria nessa noite me focar em duas outras questões. A primeira delas é: cuidado, as pedras de tropeço estão em nosso caminho. Cuidado, as pedras de tropeço estão em nosso caminho. Olha só o verso 18. E então o velho profeta disse: eu também sou profeta como você. E o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. Satanás tem usado ao longo da história uma arma mortal. Se há uma arma mortal no meio do povo de Deus, chama-se pedra de tropeço. A Bíblia define pedra de tropeço como aquela pessoa que, dizendo professar a santíssima fé, ao invés de aproximar outras pessoas de Deus, afasta aquelas pessoas e até levam algumas delas à perdição. Por isso o Senhor vai chamar de raça de víboras os fariseus, que pareciam os mais piedosos dos homens, e que o Senhor chamava de hipócritas e de pedras de tropeço. E esse velho profeta foi, na vida do novo profeta, uma pedra de tropeço. Ele começou com uma meia verdade: sou profeta. Na verdade, ele já fora usado por Deus para proclamar a palavra. Na verdade, as pessoas de Betel ainda o viam assim como um profeta, mas ele sabia que não recebia mais a palavra de Deus há algum tempo, tanto assim que ele não estava profetizando contra o templo, contra aquele altar, contra as coisas erradas que estavam acontecendo, e Deus precisou levantar um outro profeta e trazê-lo, porque ele não estava disponível para Deus e para anunciar as palavras. E olha, se tem uma coisa que Deus faz, é não dar a sua palavra a quem não quer ser instrumento da graça de Deus. Deus não vai dividir o poder dele, os milagres dele, com aquelas pessoas que estão com o seu coração acomodado e às vezes até endurecido. Ele vai, de alguma maneira, não é, dizer: olha, presta atenção, acorda, desperta, como ele vai fazer aqui com esse velho profeta, mas ele vai estar dizendo assim: olha, tem alguma coisa errada na sua vida. E o pior é que esse velho profeta gostava de ser chamado de profeta. Ele gostava da posição de ser profeta. E eu quero crer que ele usava até roupas de profeta, porque as pessoas podiam identificar algum profeta também pela roupagem, como ele se vestia. E ele agora então havia se acostumado, quem sabe, a mentir. Como? Afirmando coisas que Deus não havia falado, como se ele houvesse falado. E então, ele fez o que sempre fazia: usou a roupa, a autoridade e o respeito, para encobrir a mentira que ele proclamava. Um anjo do Senhor me mandou dizer que você tem que comer na minha casa. E ele assim estava querendo manipular a situação para aquilo que ele queria que acontecesse. Ele só tinha forma, mas não tinha a essência mais de um homem de Deus. Porque, queridos, a gente não pode falar que Deus falou quando Deus não falou. E a gente não pode dizer alguma coisa em nome de Deus
se a gente não tiver autorizado por Deus. Ele sabia usar a forma do carisma, mas ele não possuía o caráter que o carisma pedia. Alguns anos atrás, eu fui num retiro de juventude e estava vendo uma grande confusão no meio daquela juventude, e havia quase uma guerra espiritual naquele retiro, entre pessoas de igrejas batistas daquela região, que tinham passado por um despertamento espiritual, por um avivamento, e pessoas que participavam naquela região de igrejas mais tradicionais. E a grande batalha era se você falava em línguas ou não falava em línguas, se você tinha esse dom ou não tinha esse dom. Então não importava o que acontecia naquele encontro, o que importava era de que grupo você pertencia, a que grupo você pertencia. E eu comecei a pregar a palavra como prego aqui, todos os domingos, vocês estão aqui conosco, desse jeito, dessa maneira. Deus começou a tocar muitos corações, houve quebrantamento, e eu me lembro que uma noite, uma jovem veio me procurar, e aquela jovem estava inconformada, como é que eu podia pregar daquele jeito, e segundo a mente dela, não tinha recebido o batismo do Espírito Santo. E aí então ela estava inconformada. E aí então ela começou a discutir comigo e começou a falar sobre aquilo que ela acreditava, sobre a doutrina. E eu abri a palavra de Deus e falei: tá bom, querido, então vamos estudar, me explica como você crê, eu vou explicar o que eu creio. Então eu comecei a explicar para ela o que eu creio, que quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, Deus sela o nosso coração com o seu Espírito Santo. O seu Espírito Santo vem sobre nós, porque é obra do Espírito a nossa salvação. Então eu não posso dizer que eu recebi o Espírito em outro momento, a não ser nesse momento, porque eu nasci de novo, eu nasci um ser espiritual, pelo poder do Espírito. Mas que eu acreditava que ali não terminava toda a obra do Espírito na nossa vida, que Deus derramava diferentes dons, e esses dons, eles estão na Bíblia, e eu creio na atualidade de todos esses dons. Não creio que nenhum dom do Espírito cessou, mas que nenhum dom é um sinal único e exclusivo de que você tem o Espírito. E aí comecei a explicar, porque se fosse assim, poderia acontecer alguns problemas, como eu já vi, uma pessoa falando línguas e endemoniada, e quando a gente orou por ela, ela caiu endemoniada. Ela falou: é verdade? Eu falei: é, porque Satanás se coloca no nosso meio. E vi pessoas também que, falando línguas, na verdade, só enrolavam a língua, porque se eles não falassem em línguas na sua comunidade, eles não eram vistos como espirituais. E aí então eles não podiam fazer determinadas coisas, mas na verdade os dons que Deus tinha dado eram outros para eles, e que eles deveriam ser felizes com os dons que Deus tinha dado. E nessa hora aquela moça começou a chorar. E ela disse: pastor, eu estou envergonhada. Sabe por quê? Tudo isso que o senhor falou é verdade na minha vida. Eu estou numa igreja que, se a gente não falar em línguas, a gente não recebeu esse dom, não recebeu o Espírito Santo. E então eu comecei a buscar esse dom, e eu ia para as reuniões e para os cultos, e dizia: ora por mim para eu receber esse dom. E olha, fulano de tal orou por mim, começou a dar o nome de um monte de gente que orou aqui, impôs as mãos, e não acontecia nada. E eu fiquei pensando: Senhor, o que está acontecendo? Está tudo errado na minha vida, eu sou uma pecadora. Até que um dia eu fui numa reunião e disseram: não, de lá você vai sair falando em línguas. Eu falei: então tá bom, então eu vou. E aí então juntaram o povo, e o grupo começou a orar, e diziam para ela: repete, aleluia, glória a Deus, e repete mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, amém, está falando em línguas. E ela falou assim: pastor, eu não sei. Dali em diante eu comecei a enrolar minha língua, e falar qualquer coisa,
e achar que eu estava cheio do Espírito. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque às vezes a gente tem a roupa, tem a forma, mas não tem o caráter da unção que Deus quer nos dar. Isso vale para aquela moça que não conseguia entender que Deus pode derramar o seu Espírito através de tantos dons diferentes, que talvez por causa da pressão do seu meio tivesse que expressar isso de alguma maneira. Mas acontece comigo e com você, quando a gente veste a roupagem de um servo de Deus e se torna pedra de tropeço no caminho dos outros. E sabe, isso é muito sutil, porque às vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo conosco. As pedras de tropeço são aquelas pessoas que no meio da gente vivem, ou melhor, não vivem o que creem, não praticam o que falam, não experimentam o que anunciam. E sabe, toda pedra de tropeço, ela vai se transformar em algum momento em instrumento de Satanás na jornada de alguém. E sabe como é que Satanás usa a pedra de tropeço? Ele usa como uma ferramenta de engano no meio do caminho da gente. A palavra de Deus diz algo tremendo sobre isso, em 2 Tessalonicenses 2, onde diz assim: o rebelde aparecerá com a força de Satanás, e fará falsos milagres, sinais e prodígios, utilizará todas as artimanhas do mal, para enganar os que se vão perder, porque não acolheram nem amavam a verdade a fim de serem salvos. Por isso, o Senhor permitiu que fossem dominados por uma força enganadora, que os leva a acreditarem na mentira. Assim se faz o julgamento daqueles que não acreditam na verdade, mas preferem praticar o mal. Há uma força satânica de operação de engano, de mentira, e essa força satânica está misturada no meio do povo de Deus. É o joio que Jesus falou que está no meio do trigo. E sabe o que é pior? É que eu não consigo reconhecer facilmente o que é joio e o que é trigo, porque se fosse fácil, o Senhor teria dito: arranca fora o joio. Mas a palavra de Deus disse, Jesus disse aos seus discípulos: deixa crescer junto, porque só os anjos do Senhor naquele dia conhecem exatamente quem são um e outro, para que você não corte um trigo junto com o joio. Mas as pedras de tropeço estão no nosso caminho, e elas operam engano, mentira, heresias, coisas que nos afastam do caminho do Senhor, discórdia no meio do povo de Deus. Queridos, quantas igrejas quebradas e divididas por causa de discórdia. Você conhece gente assim? Gente magoada, dolorida. Queridos, pedras de tropeço que se levantam, estão no meio do nosso caminho. A palavra de Deus vai dar uma recomendação no livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 8, onde está escrito assim: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém
mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Cuidado, querido, com os crentes pedra de tropeço, porque eles estão no meio da gente. Agora eu vou falar baixinho, só para você ouvir. Cuidado para você não ser uma pedra de tropeço. Está entendendo? Porque é muito fácil a gente vestir a roupa de servo de Deus, impostar a voz e viver uma mentira diante de Deus e dos homens. Cuidado, porque as suas palavras e ações impedem pessoas de se achegarem a Deus. Você sabe que pode existir alguém na sua família que não queira ouvir o Evangelho por causa de algo que você já fez? Você já parou para pensar nisso? Por uma atitude, por uma mesquinharia, por uma palavra dura, por uma falta de perdão, e diz assim: isso aí é ser crente? Isso aqui é orar? Isso aqui é buscar a Deus? Sabe, queridos, são essas as pessoas que Deus quer, que se a gente de alguma maneira as fez tropeçar, se a gente verdadeiramente é servo do Senhor, Ele quer que a gente volte, reconcilie e acerte. Porque senão, para aquelas pessoas, você vai continuar sendo uma pedra de tropeço. É sério demais isso. Cuidado com os que produzem heresias e ficam brigando às vezes por uma vírgula, mas afastam as pessoas de Deus ao invés de aproximarem do Senhor. Ah, queridos, eu tenho visto algumas coisas tão tristes, às vezes por causa de uma vírgula, às vezes por causa de detalhes, às vezes por um legalismo extremo. Eu vi uma família da nossa igreja se enroscar, se arrebentar, brigar, ter tanta confusão, se podia acender o fogo no sábado ou não podia, porque a família queria fazer um churrasco, entendeu? E um lado da família vinha do legalismo e dizia: não pode acender o fogo no sábado. Eu falei: meu Deus, tanta confusão, e não produz nada. Quem está se convertendo, gente? Quem está sendo salvo? Tanta coisa enrolada. Cuidado, porque as pedras de tropeço estão no nosso caminho. E sabe, cuidado com aquele tipo de crente que precisa receber uma profecia para saber o que vai fazer amanhã. Você conhece esse tipo de crente? Então ele sai aqui do culto no domingo, segunda-feira ele vai na casa do profeta João, na terça ele vai no profeta Antônio, na quarta ele vai no profeta Joaquim, está entendendo? E ele vai buscar a profecia, porque ele precisa saber o que ele tem que fazer, querido. E você vai ouvir tanta profetada. Sabe o que é profetada? Aquela profecia que não vem de Deus, que só dá confusão, que só dá história enrolada. Dobra o teu joelho e procura Jesus, que Ele fala com você. E se for preciso mandar um profeta, Ele vai mandar na tua casa. E assim mesmo, quando chegar um profeta na tua casa, como aconteceu com esse, a palavra de Deus diz que você tem que provar as profecias e ver se elas estão de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que está escrito nas Escrituras, ou aquilo que Deus já falou com você. Então, cuidado, porque a gente fica correndo atrás de algo e se esquece do alguém maior, que é o Todo-Poderoso. Eu creio na existência de todos os dons do Espírito, mas eu prefiro dobrar o meu joelho e falar com o Deus vivo, Todo-Poderoso, e vou encontrar dele resposta para a minha vida. E sabe, se eu encontrar uma pedra de tropeço no meio do caminho, uma coisa eu quero, e isso eu peço a Deus, que Ele me dê discernimento espiritual, porque eu não quero ficar confuso. E esse é um dom maravilhoso do Espírito, quando Ele nos dá discernimento espiritual. Cuidado,
Não se permita ser iludido por pessoas que querem decidir o caminho para você. Você decide o seu caminho na presença de Deus. E o nosso papel, queridos, é resistir à pedra de tropeço, porque eles estão ali para fazerem alguém tropeçar. Agora, se você tropeçou, querido, é você que decide ficar no chão ou se levantar. E se você é um filho de Deus, e essa é a grande diferença, você nunca vai ficar no chão, você vai se levantar de novo, porque você está olhando para cima, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A grande questão que esse texto nos ensina é: a quem você vai ouvir? A Deus, que pelo seu Espírito Santo quer falar diretamente ao seu coração, ou a homens, instituições, profetas, santos, anjos ou demônios? Olhe só para Jesus, pois só Ele tem o poder de ser o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Eu gosto desse texto de Hebreus 12:2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é Ele quem a aperfeiçoa. E Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Jesus é o autor e aperfeiçoador da minha fé. Eu vou olhar para Ele. Se você está olhando para uma pedra de tropeço e está magoado com todo mundo, para de olhar para essa coisa ruim que é uma pedra de tropeço, e olha para Jesus, querido. Eu me lembro de uma vez que o Dr. Shed estava num ônibus viajando, e sentou-se do lado dele um jovem, e disse: eu conheço o senhor Dr. Shed, não é? Ah, sou sim, senhor. Pois não. E você, é crente? Ele disse: já fui. Como assim, já foi crente? Sabe, pastor, o negócio, eu estava na igreja, muito confuso, e tinha um irmão lá brigou, o outro comigo, não sei o quê, eu fiquei muito magoado com eles, e eu deixei de ser crente. E aí então, o Dr. Shed olhou para aquele jovem e disse assim: que pena, que por causa de uma pequena confusão com alguém, você abandonou aquele que morreu e ressuscitou para a sua salvação. Querido, se você está no chão, por causa de uma pedra de tropeço, não fique no chão, levante-se, olhe para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, porque enquanto a gente vai olhando para as pessoas, a gente vai se frustrar, porque pessoas vão errar, e vou falar baixinho, você também vai errar com alguém. Segunda e última coisa que eu queria deixar com você nessa noite, aparece nos versículos 19 a 24, e quando a gente lê essa história, dá uma sensação estranha. E essa segunda coisa eu queria dizer para você assim: cuidado, um pequeno deslize pode mudar toda a nossa história. Cuidado, um pequeno deslize pode mudar toda a nossa história. Nessa história, eu não sei o que você sente, mas quando eu leio esse texto, a primeira sensação que vem é de injustiça. Deus, o Senhor fez isso com o teu servo. Olha só, um servo bom. Um menino saiu lá de Judá, foi lá para Betel, anunciou a tua palavra com coragem. Você pensa que é fácil falar para o rei: você está em pecado, acabar com a festa, com a cerimônia? Você pode imaginar? E agora, o coitadinho lá é enganado, está no meio do caminho, chega lá um profeta velho sem vergonha, né? Dá vontade de falar, não dá? Né? Chega lá, mente, o coitado acredita. Tudo isso acontece, ele vai morrer por causa disso.
Deus, o hipócrita dessa história é o velho profeta e não o homem de Deus de Judá. Afinal de contas, ele fez tudo direitinho. A única coisa que salta aos nossos olhos é que ele confiou em quem ele não devia confiar. Foi só isso. Mas quando eu estava pensando assim, o Senhor tocou o meu coração e me disse uma coisa e abriu os meus olhos para uma grande verdade. Ele disse para mim assim: Pascoal, não é exatamente assim que ocorrem as grandes tragédias na vida das pessoas? Quando, até de boa fé, pessoas confiam em quem não deviam confiar e abandonam as advertências que pareciam infundadas, mas que os alertava de perigo. E aí eu comecei a meditar nisso. Quantas pessoas já morreram em cavas de areia? Você sabe o que é cava de areia? Vocês vão lá cavar, não é? Lá para tirar a areia que a gente usa aqui, né? Geralmente em regiões de rio, e ficam buracos profundos naquele lugar que se enchem de água. E todo mundo diz para a molecada: olha, não nada na cava de areia, porque é muito perigoso. Tem buracos imensos, tem uma hora que dá pé, tem uma hora que você vai afundar. E mais, nessas cavas se junta um enrosco. Você enrosca o teu pé numa coisa que foi lançada lá e você não consegue subir. E aí então, o papai já falou isso, a mamãe já falou isso, o bombeiro já foi lá, tirou alguém de lá e disse: não nada mais aqui, não é isso? Aí chega um grupo de amiguinhos e diz: vamos nadar, vamos. E diz: não, mas é perigoso lá. Não, é perigoso nada, já fui muitas vezes, não acontece nada. Quantas pessoas já morreram numa cava de areia porque confiaram em quem não devia confiar e não aceitaram as advertências de perigo de quem deveriam confiar? Não é assim na vida? Mas eu continuei pensando: quantas pessoas têm sofrido com as drogas? Será que ninguém sabe que droga mata? Hein? Você acha que existe alguém que não saiba que droga é droga? Que já não ouviu uma história de alguém a respeito dessa desgraça? Ou já não assistiu alguma coisa acontecer, quem sabe com um amigo seu? Mas não é assim que acontece. Chega um grupo de pessoas e diz: olha, não é bem assim. Você não fica viciado automaticamente. Você pode experimentar, você pode tentar, você pode ver que dá, você pode viver um barato. Não é exatamente assim que as desgraças acontecem? Aí eu continuei pensando: quantas pessoas já perderam negócios bons porque confiaram em quem não devia confiar? Você já ouviu história assim? Ah, eu confiei no meu sócio, de repente, olha, fui roubado. Ah, eu confiei no fulano de tal que me apresentou um investimento sensacional e de repente era o golpe do vigário. Você já ouviu histórias assim? Eu já ouvi várias. E a grande lição que esse texto nos ensina é que um pequeno deslize pode mudar toda a nossa história. Sabe por quê? Porque a capacidade de analisar se o deslize é grande ou pequeno envolve coisas que nós nem sempre somos capazes de ponderar. E é justamente porque Deus sabia do perigo que esse jovem corria e que a ordem havia sido tão veemente: entregue a palavra e saia correndo dali, não pare, não coma, não beba, vá para sua casa, só pare quando chegar lá. E o que parecia um simples detalhe, na verdade, foi desobediência a uma ordem direta de Deus e que teve consequências catastróficas. Mas nos esquecemos que sempre que desobedecemos a palavra de Deus, há
consequências catastróficas. Sabe, quando a Bíblia fala que isso aqui é pecado, a gente pode olhar e achar que isso é um pecadinho, e não um pecadão. Mas o que a Bíblia diz é que pecado sempre traz uma desgraça atrelada. E é por isso que toda a Bíblia tenta nos ensinar a respeito da importância da palavra de Deus. E é por isso que todo o trabalho do diabo é tentar minimizar as consequências da nossa rebeldia. Todo pecado é obra de rebeldia. E o diabo sempre vai dizer: olha, não é bem assim, não é tão sério assim, não é tão complicado assim, não é tão problemático assim, não é tão mal assim. Olha, existem atenuantes. Mas, queridos, as desgraças vêm com atenuantes ou não. Quando eu olho, por exemplo, a história de Adão e Eva no jardim, queridos, é isso que eu vejo. Está lá uma frutinha que a gente olha e dá vontade de comer. Eu não sei que fruta que é, só sei que não era maçã, tá? Mas era uma fruta lá. E eu acho, eu não sei, eu acho que Adão passava lá e Eva olhava assim. Eu não sei se você já teve esse negócio assim, que quando você passa assim e vê uma coisa gostosa, enche água na boca. Você já viu? Já teve essa sensação? Eu sou horrível, sou diabético, não posso comer doce, mas quando eu vejo um doce assim, brigadeiro, então, meu pai, pão de mel, não é? Que coisa maravilhosa aquilo, enche de água a minha boca. E aí a serpente diz assim: por que você não come? Não posso comer, porque Deus falou que no dia que eu comer dessa árvore, eu vou morrer. Ele disse: quer dizer que você não pode comer fruta nenhuma? Coisa horrível, você adorar a Deus, hein? Não pode comer fruta. Ele falou: não, peraí, não é que eu não posso comer fruta, eu só não posso comer essa fruta. Mas por quê? Eu vou morrer. Não é bem assim, não é desse jeito, não é tão sério desse jeito. É porque Deus sabe que no dia que você comer dessa frutinha, os seus olhos vão se abrir, você vai conhecer o bem e o mal, e você vai ser como Deus. E aí vem a mentira, parte verdade, parte mentira. A verdade, ela ia conhecer o bem e o mal, aquela pureza natural seria colocada de fora, mas ela não seria igual a Deus nunca, porque o Deus infinito não cabe na forma finita, o Deus todo-poderoso não cabe nesse serzinho que sou eu e você. Por isso a glória de Deus teve que se esvaziar para nascer Jesus nessa terra, para caber o infinito no finito. Uma coisa tão boba, comer uma frutinha, que problema tem? Só que ela era venenosa, matava. Era rebelião contra Deus. E o pior é que a palavra ainda nos adverte de que o rigor dos juízos de Deus são maiores quanto maior o nosso conhecimento e capacidade de discernimento. Querido, se você conhece Jesus e o poder de Deus está atuando na tua vida, Deus vai olhar com mais rigor estas coisas do que os outros, porque você pode ter conhecimento, discernimento, a palavra fala direto ao seu coração, você sabe, você ouviu, você sentiu. E olha só o que a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 3, verso 1, ele diz assim: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres da igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros.
Mateus 11, 21 em diante, ele vai falar das cidades que tiveram mais oportunidade de ouvir a palavra, vai falar de Cafarnaum, que viu milagres, e vai dizer, naquele dia do juízo, Deus vai ter menos rigor com Sodoma e Gomorra do que com você, Cafarnaum, porque você teve a oportunidade de conhecer o Filho de Deus. Sabe o que mais? A Bíblia afirma que os juízos de Deus sempre começam pela sua casa e depois se estendem aos outros. Deus vai revelar primeiro os nossos pecados. Eu brinco com os jovens da igreja, toma cuidado, hein? Se você anda transando por aí, tá? Os outros talvez não engravidem, mas você vai furar a camisinha e vai se enroscar. A pílula não vai funcionar. Sabe por quê? Porque Deus revela o pecado. E se você está vivendo em pecado, pode ter certeza que o seu pecado, por mais que você esconda, vai aparecer no jornal, na primeira página, porque é uma palavra de Deus, que os juízos do Senhor começam primeiro na sua casa. Como ele vai poder julgar Jeroboão, que estava sendo rebelde contra a palavra de Deus, numa coisa que parecia tão simples como dar um jeitinho na política? Se ele não julgar o homem de Deus que veio de Judá, que desobedeceu à voz do Senhor. E aí a gente vai aprender uma coisa tão séria para a minha vida e para a sua vida. Sabe o que é? Temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Eu amo o Senhor e eu sei que o Senhor me ama, mas eu temo, meu Deus, eu temo, pode ter certeza, meus irmãos, eu temo, porque eu sei que o meu Deus vai olhar com muita seriedade os meus pecados, porque Ele não quer que eu seja uma pedra de tropeço nessa terra. Mas olha, teme você também o Senhor, teme, porque muitos pecam e se afastam da vontade de Deus, simplesmente por um sentimento de que a bondade de Deus é tão grande que nunca os seus pecados vão afetar a sua vida. Afinal de contas, os meus erros comparados aos de tantos outros parecem tão insignificantes, mas o que Deus está olhando não é o tamanho do pecado, mas o tamanho da rebelião. Talvez se uma pessoa que você compara os seus pecados tivesse vivido as experiências com o Senhor que você já viveu, essa pessoa nunca olharia como insignificante as pequenas expressões de rebeldia, porque ele conhece o outro lado. Por isso, nessa noite, eu queria orar com você e trabalhar alguns valores do seu coração. Eu queria orar para você entender que sempre na vida da gente vão ter pedras de tropeço. Pessoas que nos atrapalham na jornada da fé. E que se você ficar olhando para elas, você vai ficar no chão. E que Deus hoje te diz, para de olhar para as pessoas que te fazem cair. E olha para mim, eu sou o Senhor da tua vida. E olha para você, para que ninguém caia por sua causa. Outra coisa que eu queria orar com você hoje é: há coisas que estão acontecendo na tua vida que você acha que são insignificantes, tão pequenos, mas Deus já falou com você que Ele não quer isso na tua vida. Ele não quer a sua arrogância, Ele não quer o seu orgulho,
Ele não quer alguma coisa, eu não sei o que é, você e Deus sabem. E às vezes a gente vai minimizando o efeito dessas coisas na nossa vida. E hoje o Senhor te trouxe aqui num dia chuvoso, difícil de chegar, só para você ouvir isso. Estas coisas não são insignificantes. Deus quer mexer nelas. Porque você não pode compreender, nem eu, como elas podem afetar a sua vida. Como aquele jovem não podia entender como uma parada no meio da jornada podia afetar a sua vida. Eu estava ouvindo a história de uma senhora que falou do seu pai. E ela me disse que o seu pai foi no banco e encontrou no chão um saco. E ele pegou lá aquele saco, um saco desses de mercado. Pegou aquele saco. E quando ele olhou dentro do saco, tinha dinheiro. E não era pouco dinheiro. E ele pegou aquele saco e ficou pensando: o que eu vou fazer com isso agora? O que eu vou fazer? E aí ele escuta ali na entrada do banco uma senhora desesperada, toda angustiada, e falando com o guarda, e falando com um, e falando com o outro. E ele se aproxima daquela senhora e diz: o que está acontecendo? E ela disse: eu saquei uma pequena fortuna, coloquei num saco e esqueci aqui. E aquele homem falou: é esse saco aqui? Ele disse: é esse. Então toma, é teu. E ela vai embora. E essa pessoa é uma pessoa muito simples. E quando ele sai, ele está chegando perto do ponto do ônibus, ele assiste um acidente. O ônibus vem, se desgoverna, sobe na calçada e mata as pessoas que estavam no ponto do ônibus. E é interessante como aquele homem traduziu tudo aquilo. Ele disse: se eu não tivesse parado para entregar o saco de dinheiro, eu estaria no ponto do ônibus junto com eles. O dinheiro daquela mulher salvou a minha vida. A gente não sabe quando a coisa é grande ou pequena. A gente sabe o que Deus fala ao nosso coração. Então hoje eu queria orar com pessoas. Oração de confissão, oração de entrega, oração de dedicação de vida. Se você está se sentindo no chão por causa de uma pedra de tropeço, para de olhar para os lados e olha para cima, o Senhor está te chamando. Se você é pedra de tropeço, ou foi na vida de alguém, e você precisa ter coragem de ir lá para pedir perdão, eu quero orar por você, porque hoje é dia que o Senhor precisa levantar você. Se você está minimizando coisas pequenas que o Espírito está falando no alto-falante da tua caixa da alma, então, por favor, deixa Deus fazer as mudanças que você precisa. Se há alguém aqui que o Espírito Santo está falando, eu queria convidar você para vir aqui à frente para a gente orar. Eu sempre digo isso. Quando eu chamo para vir à frente, não é porque o pastor tem poder, porque esse lugar é santo e maravilhoso e não tem nenhum defeito. Não. Eu faço porque se você está ouvindo uma voz do Senhor de arrependimento e você continua rebelde, então não faça você imaginar que quando sair vai ser diferente. Se Deus está falando com você, levanta agora e vem e diz: estou aqui, Senhor, o Senhor falou comigo, eu quero fazer esses acertos na minha vida. Então, onde você estiver, homem, mulher, senhor, senhora, criança, jovem, Deus falou com você hoje, tocou o seu coração, você tem alguma coisa que precisa acertar com o Senhor, então vem para cá, nós vamos orar juntos. E você vai estar dizendo: Senhor, eu não vou minimizar o que o Senhor está falando na minha vida. Eu não vou diminuir o tamanho da importância que o Senhor dá
para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Então vem para cá em nome de Jesus. E a gente vai orar ao Senhor, tá? Pode chegar junto aqui. Venha para cá, em nome de Jesus. É arrependimento, é confissão, é entrega, é levantar no meio de uma jornada, é deixar Deus fazer a obra dele na nossa vida, do jeito dele, não do nosso jeito. Eu às vezes fico pensando, Deus, por que você não faz assim, não faz assado? Que tolice a minha, né? Será que eu posso ensinar a Deus alguma coisa? Quem é que pode ensinar a Deus alguma coisa? Quem é que pode ensinar a Deus alguma coisa? Então deixa Deus ser Deus, e você ser simplesmente servo dele. Deixa Deus ser Deus, Ele fazer a obra que Ele tem para fazer na tua vida. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos aguardar alguns que estão chegando aqui, para a gente orar juntos aqui, e a gente buscar a face do Senhor, porque nada melhor do que o Senhor para tocar a nossa vida. Só Ele, só Ele. Ok? Amém. Vamos orar juntos? Vamos orar? Primeira oração é tua, você tem que me ajudar. O que o Espírito Santo falou com você? Você está no chão? Está precisando se levantar? Pedras de tropeço passaram por você? Então agora você diz assim: Senhor Jesus, eu só vou olhar para o Senhor. Eu só vou olhar para o Senhor. Você machucou alguém e se tornou uma pedra de tropeço na vida de alguém. Esses nomes, essas pessoas vão vir para a sua mente. Você vai pedir perdão, mas você vai assumir com Deus a responsabilidade de ir lá tratar esse coração em nome de Jesus. Você está minimizando algo que Deus está dizendo que é importante? Então diz o que é para Deus. Senhor, eu estou racionalizando, eu estou minimizando isso, mas eu não quero mais fazer isso. O Senhor vai fazer do teu jeito na minha vida. Me ajuda, Senhor, me ajuda, me dá o teu poder, a tua sabedoria. Senhor Jesus, eu quero orar por essas pessoas que estão aqui, e quero pedir a intervenção do Espírito Santo sobre essas vidas. Quero pedir, Senhor, que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o poder do Senhor, a força do Senhor, o ânimo do Senhor, a reestruturação de vida, vem pelo poder do teu Espírito. Jesus, segura na mão dessas pessoas, segura na mão delas. Se estão caídas, levanta agora, Pai, que venha o poder do Senhor a sustentá-las. Oh Pai, eu não estou pedindo um anjo do Senhor, não. Eu sei que eles estão aqui, mas eu quero pedir: abre as janelas dos céus e derrama o teu Espírito Santo, Senhor, profusamente. Senhor, uma inundação do teu Espírito, uma inundação do teu Espírito, para que eles experimentem, Senhor, a grandeza do Deus Todo-Poderoso, o poder da ressurreição de Cristo Jesus que opera em nós. Ó Senhor, faz essa obra, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.